Como a ex-ficante me processou e como o Sapatão é o ser humano mais calculista do mundo, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, obviamente o processo chegou no dia do meu aniversário. Ou melhor, ela tentou que chegasse no dia do meu aniversário. Essa é uma das minhas várias histórias que eu digo que parece fanfic de tão absurda que é, e é uma história inédita. Quem já me segue no TikTok ou no Instagram sabe que eu posto histórias minhas há anos e tem muitas histórias lá naquelas redes que eu quero trazer para cá com mais detalhes. Mas essa história em específico, vocês só sabem uma parte, porque no caso, o que gerou o processo foi justamente a história que eu contei no meu perfil. Porém, contudo, entretanto, todavia, o resto da história, o pós-post do perfil, vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não sabem que ela literalmente me processou. Ou melhor, ela tentou me processar, só que o juiz nem aceitou porque, gente, não tem nexo. Eu juro, meus caras, que eu tenho tanta sarna pra me coçar que eu acho que se eu ir ali fora agora, ficar de quatro pro céu, chove piroca. E eu sou lésbica. Presta atenção, muito importante. Eu estou com essa história guardada há mais de um ano, sem poder falar nada. Só as pessoas mais próximas a mim realmente sabem, porque eu não podia falar disso em público. A minha advogada não tinha me dado ok. Mas ela me liberou, eu, obviamente, consultei ela antes, eu podia fazer isso. Ela falou, cara, se você não falar o nome de ninguém, se ninguém conseguir identificar quem é a menina, vai em frente, e daí eu vou fazer isso. Então, pois muito que bem, meus caras. O que rola é o seguinte. Que sabor poder estar falando isso em relação a essa história, porque eu tô muito ansiosa pra contar. Como a gente se conheceu? Na época eu era blogueira já, não tinha nenhum quinto dos seguidores que eu tenho hoje, mas dos poucos seguidores que eu tinha, ela era um deles. Tive que trocar de cenário, porque lá tava simplesmente insuportável de quente. Aqui eu tô no ar-condicionado, então vamos continuar, meus caras. Postei que tava solteira e ela foi literalmente a primeira pessoa a me mandar uma DM. Eu respondi e logo em seguida ela veio com um Google Forms prontinho pra saber como era o date perfeito comigo. Eu não sei se eu achei aquilo fofo, meio intrigante, preocupante ou só cafajeste da parte dela, mas sinceramente se fosse cafajeste eu não tava nem aí porque eu não estava procurando relacionamento, eu tava fugindo na verdade. Recente tinha ficado solteira, eu tava literalmente aprendendo a ser solteira, eu tinha um quadro sobre isso no TikTok e eu tava adorando aprender a ser solteira, porque eu tava gravando conteúdo, tava muito motivada, tava trabalhando um monte. Além de que eu tava tendo vivências que eu não tinha tido até então, porque era a primeira vez que eu era solteira durante a vida adulta. Então, enfim, eu estava adorando, estava fugindo de relacionamento, mas eu deixava isso muito claro pra todas as pessoas que queriam se envolver comigo. Inclusive, eu deixei pra essa ex-ficante. A gente ficou ali mais ou menos uns 20 dias conversando, até que ela começou a insistir pra me ver, que ela tava querendo me conhecer. E como eu falei pra vocês, eu tava fugindo de relacionamento, então eu não tava fazendo tanta questão. Ela morava em outra cidade, isso é importante saber. Ela morava em outra cidade, que era razoavelmente distante da minha. Como eu tava fugindo de relacionamento, eu não tava fazendo questão de ir conhecer pessoas de outros lugares, eu não tava me esforçando pra ver as pessoas. O meu foco da minha vida era 100% meu trabalho, minha vida pessoal. Apesar disso, eu sentia muito nas conversas, a gente também se falou algumas vezes por ligação, mas em todas as nossas trocas eu sentia muito que ela queria namorar comigo. Ela falava literalmente em me conquistar. Eu falava, cara, eu não quero namorar, eu tô fora disso. E ela, não, tu vai ver que eu vou te conquistar, não sei o quê, com esse papo meio realmente de uma pessoa que tá disposta e tá achando que vai conseguir me converter. Sabe em relacionamentos héteros, quando a mulher vê um homem super cafajeste e fala, não, eu vou mudar ele porque eu consigo? Acho que era meio essa vibe, só que não é que eu era cafajeste, eu só não queria namorar com ninguém porque eu recém tinha ficado solteira. Off topic. O babado é que no mesmo momento que eu comecei a ficar com ela, eu também tava ficando com a Bebelinha, né, que é a minha atual namorada, eu já falei, é daqui pro túmulo, a gente não termina. Então, eu não tava querendo namorar, na verdade, com ela. Mas eu realmente não tava querendo namoro, tá? Porque mesmo da Bebelinha, eu neguei 2 pedidos de namoro e o terceiro, que foi oficial, eu tive que fazer. Porque ela falou, cara, eu não vou ser negada pela terceira vez. Tudo bem, né? Eu pedi, mas enfim, eu realmente não tava querendo namoro, muito menos com aquela menina que a gente não teve fit. Eu vou ter que parar de chamar ela de aquela menina edificante, vou ter que dar um nome pra ela. A gente pode chamar ela de Rochelle. Eu e a Rochelle. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo um leve ar de julgamento de vocês, porque eu tava ficando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas assim, meus caras, todo mundo sabia que não tinha exclusividade, todo mundo sabia que eu não estava querendo namorar. E assim, ó, se a gente for falar de datas, eu sei exatamente as datas, tá? O que acontece? Eu comecei a ficar com a Bebelinha no dia 6 de outubro. Eu já tava conversando com essa menina no momento, mas assim,
Eu não tinha nada sério com ela, inclusive ela era de outra cidade, eu sequer conhecia ela. Então, tava conversando com ela, comecei a ficar com a Bebelinha no dia 6 de outubro. O problema é que nesse 6 de outubro, ela já estava com a passagem comprada e tudo certo pra vir na semana seguinte. Menos de uma semana depois, na verdade, ela iria vir 6 dias depois, no dia 12, me ver. Porque assim, ela insistiu tanto, eu falei que eu não ia, então ela resolveu vir. O problema foi que desde que eu comecei a ficar com a Bebelinha no dia 6, eu não larguei ela nenhum dia depois. Coincidentemente, os meus pais estavam viajando naquela época e depois os pais dela foram viajar. Então, a gente teve as casas livres e a gente começou a dormir todos os dias juntas, desde o primeiro dia. Sim, muito sapatônico da nossa parte, eu sei. Mas enfim, apesar da gente estar dormindo todos os dias juntas e estar ficando todos os dias juntas, quando a Rochelle tava pra vir, eu ainda não tava envolvida o suficiente com a Isabela pra cancelar tudo com ela e pra falar pra ela não vir. Porque, como eu falei, a meta era não se apaixonar. E tava tudo bem, tá? Ela também tava ficando e conversando com outras pessoas ainda. A gente não tava namorando oficialmente, a gente tava se pegando há o quê? 3, 4 dias? Estávamos dormindo juntas, mas a gente não tava sozinhas. Enfim, eu não quero ninguém me julgando. Basicamente, o meu coração tava falando uma coisa, a minha cabeça tava falando outra, e eles não estavam entrando em consenso. A menina já tava com tudo comprado, e também rolou uma situação que eu achei que ela nem ia vir. Porque, o que acontece? Ela ia vir no dia 12. Ali pelo dia 8, 9, ela simplesmente sumiu. Ela sumiu, ficou tipo uns 3 dias sumida, não me respondia, não mandava mensagem. Eu sinceramente achei que tinha levado um ghosting e tava de boa com isso, tinha aceitado, pensei, ela quis cancelar. Não sabia como me falar e sumiu e tá tudo certo. Um beijo, tchau. Só que eu não esperava que uma noite antes dela vir, ela me liga do nada pedindo desculpa que ela sumiu, que deu rolo no trabalho, não sei, mas que ela iria vir do mesmo jeito, só que ela teria que ficar, ao invés de 3 dias, um dia só. Na hora, eu sinceramente fiquei muito feliz. Primeiro, porque eu não sabia como eu ia entreter aquela guria durante 3 dias na minha cidade, que ficava lá no interior do Rio Grande do Sul. E também eu acho muito arriscado tu ficar com uma pessoa durante 3 dias seguidos, sendo que tu não conhece ela, que vocês vão se conhecer naquele dia. Vai que não dá fit, vai que não rola, vai que o match não acontece de verdade. E daí fez o que nos outros dias, entendeu? Era feliz que ela ia ficar um dia só. O que rola é que no momento que ela some e me dá ghosting dias antes da viagem, meus pais já estavam com a viagem dele certa. Então, tu achou que eu ia ficar parada, esperando a outra magicamente aparecer pra gente ter nosso feriado? Ou tu acha que eu ia combinar coisas com os meus amigos, rolês com os meus amigos, aproveitar um feriado na cidade sem os meus pais junto? Óbvio que eu ia marcar coisas pra fazer no feriado, e foi isso que eu fiz. Já comecei na quarta-feira, saindo da faculdade e fazendo uma mini resenha lá em casa só pros íntimos. Dentre esses íntimos, obviamente, estava a Bebelinha. Além disso, no dia do rolê também aconteceu a fatídica ligação onde ela aparece depois de 3 dias de ghosting, falando que vai vir assim pra viagem, só vai ficar um dia. E eu aceito receber ela, só que eu não ia cancelar nenhum dos planos que eu já tinha pro meu feriado, sendo que eu achei que ela tinha me dado ghosting. Quer vir, pode vir, mas eu não vou cancelar nada porque tu resolveu desaparecer por 3 dias. Eu, hein? Um ponto importante também é que ela não me falou que horas ela sairia de lá e que horas ela chegaria na minha cidade. Então, eu aproveitei meu bom rolê na quarta-feira, curti horrores, dormi com a Bebelinha, na quinta-feira acordei, Bebelinha me levou pra um date, foi maravilhoso, e no final da tarde, ela me mandou uma mensagem dizendo que chegou. Tá bom, querida, tu desaparece por 3 dias. No momento que tu aparece, não me fala nem a hora que tu vai chegar no dia seguinte. E no momento que tu chega na minha cidade, tu quer que eu largue tudo que eu tô fazendo pra ir te ver? Não é assim que a banda toca. Ela pegou, foi pro hotel, ficou me esperando, eu terminei meu date com a Bebelinha, ela me largou em casa, dei uma organizada na minha casa, tomei um banho, me arrumei e fui pro date com ela. Eu cheguei lá, era mais ou menos o quê? Umas 8, 8 e meia da noite. Agora, a gente vai entrar num ponto crítico do vídeo. Mas é porque só pessoas que têm um complexo com altura vão me entender. Hoje em dia, eu não sou muito alta. Eu tenho uma altura normal, uma altura padrão. Mas eu fui uma criança que cresceu muito rápido. Então eu tenho a mesma altura, os mesmos 1,65, desde os meus 11, 12 anos de idade. Eu literalmente parei de crescer com 12 anos. Ou seja, eu fui aquela menina que era mais alta, que só pegava meninos mais baixinhos e que sempre gostou de pessoas mais altas. Cheguei lá no lobby, sentei, fiquei sentadinha assim na poltrona. Fiquei esperando. Do nada ela chegou, parou do meu lado e falou: "Oi, tudo bem?" Eu falei: "Oi." Quando eu olhei pro lado, ela tava literalmente da minha altura. Só que ela tava em pé e eu tava sentada numa poltrona bem baixa. Naquele momento eu falei: "Cara, é isso, vambora, né? Ficar com pessoas que tu conhece na internet é assim mesmo." Levantei, no que eu levantei, ela estava batendo no meu peito. Mas, caras, eu não sou uma pessoa muito alta. Nada contra pessoas baixas, inclusive eu até gosto. Quem me segue há um tempo já sabe que todas as minhas ex e a Bebelinha é mais baixa que eu. Eu tenho um tipo. Só que eu nunca tinha ficado com uma pessoa que era
tão mais baixa que eu. Então, no primeiro momento, eu fiquei desconcertada. Mas logo subimos lá pro quarto dela, pensei que ela ia, sei lá, se trocar, fazer alguma coisa, não sei. Eu pensei que ela ia pegar alguma coisa e a gente ia sair. Mas na verdade não. A gente pegou, sentou na cama e foi ali que a gente ficou pelas próximas 3 horas. Ai, Marina, na horizontal todo mundo tem o mesmo tamanho, né? Não. Não é nesse sentido. A gente não ficou na cama nesse sentido. A gente ficou na cama conversando 3 horas. Só que todo aquele papo que a gente tinha no WhatsApp, que a gente tinha por ligação, simplesmente não fluiu pessoalmente. Eu já tava decepcionada que ela não me levou pra jantar, que ela me tratou tal qual uma marmita, que o papo não fluiu. E pra piorar toda a situação, vocês lembram que eu falei que a gente sentou na cama porque não tinha outro lugar pra sentar. Ela sentou num canto e eu sentei no outro. Eu juro pra vocês, eu comecei a noite sentada direitinho na cama, assim, com as costinhas no travesseiro, e eu terminei a noite no cantinho, assim, com só meia nádega, porque ela ficava vindo pra cima de mim. É bizarra essa situação. Se tivesse uma câmera gravando, vocês iam conseguir entender. É literalmente ela vindo pra cima de mim aos pouquinhos. Chegou o momento que ela estava perto de mim o suficiente a ponto de tentar me beijar. E eu falei que eu não beijava no primeiro encontro. Logo eu num beijo no primeiro encontro. Ai, paguei de vergonhada porque eu não queria ficar com ela. Mas, caras, era tão sério que na primeira meia hora, quando eu vi que o papo não fluiu, que eu tava, tipo, mega broxada, eu peguei e mandei mensagem pra minha amiga falando: me ajuda a arranjar uma desculpa pra sair daqui. A gente não conseguiu pensar em nada, então eu fiquei lá 3 horas. Ela pediu um jantar pra nós, eu aproveitei pra pedir um sushizinho porque eu estava com vontade. A gente continuou conversando e chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que é a minha obrigação moral dar um beijo nessa menina. Ela veio até aqui, pagou jantar, os caralho. Vou dar uma chance pra ela, né? Vai que no canal a gente se encontra. O papo não foi bom, tava meio estranho, mas vai que no canal a gente se encontra. Dei uma chance, beijei essa menina. No que eu beijei a gente foi péssimo, não rolou, não encaixou. E eu não digo que ela beija mal. Eu acho que ninguém beija mal. Eu acho que tu só não encontrou a pessoa que tu encaixa o teu beijo. E no caso com ela, não encaixou nem um pouco. Só que pra ela, eu acho que foi bom. Porque ela tentou me beijar mais vezes depois. Ela, inclusive, começou a me constranger em dado momento. Por quê? Passou as 3 horas, já era quase meia-noite. Eu tava cansadíssima do rolê da noite anterior. Só queria deitar na minha casa, na minha cama, na minha paz. Sozinha, sem ninguém em casa. Eu e as minhas 3 gatas. Comecei a arranjar desculpa pra ir embora. Pra ir embora, eu dei a desculpa que minhas gatas estavam passando mal e que eu tinha que ir lá dormir com elas. Ela começou a insistir pra eu, pelo menos, dormir com ela, já que ela teria que ir embora no dia seguinte. E eu falei, cara, sinceramente, não tô afim. Ela, tá, não precisa fazer nada, só dorme aí. E daí eu falei, cara, não tô afim, não quero dormir junto. E eu não tinha obrigação nenhuma de dormir junto com ela. Até que chegou dado momento que eu tava sentada no canto da cama, eu virei pra pôr o meu tênis. No que eu olhei pra frente, não é pra cima, né? No que eu olhei pra frente, ela tava ali tentando me pegar. E tentando me pegar hard, sabe? Tipo, pegar pra tentar convencer. Eu peguei, desviei e falei, cara, vou embora, querida. Valeu. Mas, caras, eu sou uma pessoa que eu não sei disfarçar. Eu sou muito sincera. Quando tu me conhece, tu sabe na minha cara se eu gostei de ti ou não. Porque, literalmente, fica tudo estampado nela. Isso me fode, mas às vezes eu acho que as pessoas deveriam usar isso a favor delas e perceber. Na minha cabeça, no momento que eu saí de lá praticamente fugida, praticamente, tipo, dando mil uma desculpas, tava estampado na minha cara de que eu não tava confortável, eu achei que ela tinha entendido e que ela também tava na mesma vibe. Eu achei que pra ela tava tudo bem e que tava super entendido da parte dela e que eu não queria nada. Só que, aparentemente, não. Dei um tchau básico pra ela, nem selinho na boca eu dei, chamei meu Uber e fui embora. Eu achei que ela tinha entendido tudo. Não é porque ela veio de outra cidade, gastou o dinheiro que gastou, fez o que fez, que eu tenho alguma obrigação com ela. Ela era só mais uma outra pessoa, como qualquer outra, que eu iria conhecer, e se der certo eu ia seguir pra frente, se não eu ia parar. Então eu quis parar naquele momento. Mas o que acontece? O meu erro foi ter sido muito imatura nesse momento. Por quê? Eu não soube falar isso pra ela. Como eu achei que já estava estampado na minha cara, como eu achei que ela já tinha entendido tudo, eu não fiz questão de deixar isso claro em palavras, entendeu? Eu deixei claro na minha cara, achei que ela tinha entendido e não deixei claro em palavras. Isso quer dizer que, sim, eu dei o ghost. Como já tava certo que ela ia ir embora no dia seguinte, eu só peguei, fui pra minha casa, dormi e no dia seguinte eu sumi, entendeu? Sumi, acordei, nem peguei no celular, nem olhei. Eu só peguei porque ela me ligou. Ai, eu acho tão inconveniente quando tu fica mandando mensagem pra pessoa, a pessoa não te responde, tu liga depois. Cara, uma resposta, ou melhor, a ausência dela, vale mais do que 1000 palavras. Se a pessoa não te deu uma resposta, a resposta já está dada. Mas, mais uma vez, ela não entendeu os sinais. Ela me ligou, eu atendi, fiz voz de sono, como se eu recém tivesse acordado. E ela falou, eu consegui estender a viagem.
Então, se tu quiser, dá pra gente almoçar junto. Eu não vou mais embora agora. E eu, tipo assim, Mona, se toca! Mas, caras, eu saí de lá com cara de bunda, eu não quis beijar ela, eu não quis fazer nada com ela. Eu tava com cara de bunda durante o date, o papo não fluiu. Eu não fiz questão de acordar de manhã pra tomar um café da manhã com ela. Eu não fiz questão de nada. Olha só, não é que eu tenha agido da melhor forma possível, mas isso fica uma lição para as pessoas que estão assistindo e são solteiras. A gente, às vezes, só tem que ler as entrelinhas e a resposta já tá ali. Mas, cara, desculpa, mas tu não estende uma viagem pra ficar com uma pessoa, sendo que a pessoa sequer te respondeu. Eu não respondi ela de noite, eu não conversei com ela de noite quando eu cheguei em casa. Eu não fiz questão de responder ela quando eu acordei de manhã. Eu não fiz questão de nada, então em que momento ela achou que seria de bom tom estender aquela viagem pra ficar comigo? Desculpa, eu peguei e falei pra ela, falei, cara, tem um monte de trabalho, tô aqui atolada, não vou conseguir, acho que dá um jeito de voltar aí pra tua cidade, achei o placar e vai, porque realmente não vai ter como a gente se encontrar. Falei isso, ela falou, tá bem, voltou pra cidade dela. Tu acha que ela parou de me mandar mensagem? Não parou. Ela não entendeu. E daí, nesse momento, eu fui imatura 5 vezes mais. Eu poderia ter finalizado as coisas e ter falado, cara, já que tu não entendeu, olha só, eu não tô afim, tá? Tô envolvida com outra pessoa, ou a gente não rolou, não fechou, e não tô afim, mas não. Eu não soube o que fazer, eu não soube responder, simplesmente peguei, sumi e dei ghost nela. A gente nunca mais falou, até o dia que eu peguei e postei o vídeo contando sobre a nossa história lá no TikTok, no Aprendendo a Ser Solteira. Ela viu o vídeo, não gostou nem um pouco, e aguardou pra me processar bem no dia do meu aniversário. Ela é ardilosa, mas eu admiro, eu respeito, ela é uma ótima jogadora. Antes da gente partir pra parte do processo da história, eu quero deixar algumas coisas claras. Primeiro, não é porque ela fez questão, veio de outra cidade, pagou hotel, gastou as coisas do dinheiro dela, não é porque ela estava ali que eu tinha a obrigação de fazer qualquer coisa com ela. É só colocar em outra ótica. Se fosse um cara que tá viajando pra outra cidade ver uma menina e essa menina não gosta dele, mas só por ele estar ali, ele ter gastado, ela tem obrigação de fazer alguma coisa? Eu acho que não. Segunda coisa, eu não tenho obrigação de nada, não é porque eu gostei dela online que eu teria a obrigação de gostar pessoalmente. Chegou pessoalmente e não fechou, entendeu? Às vezes ela tava nervosa, ela não foi ela mesma, eu não sei. Eu sei que chegou pessoalmente, eu não gostei, eu não tinha a obrigação de fazer absolutamente nada. Eu realmente ficava indo pro lado e ela ficava vindo pra cima. Mas também, olha só, em comédia romântica, em filme, em série, a gente sempre torce por casal de mocinhos ficar junto, mesmo que eles magoem outras pessoas no processo. Se eles estão felizes no final, é o que importa. Então eu não entendo porque na vida real, quando isso acontece, as pessoas julgam tanto. Eu e a Bebelinha, a gente não começou da melhor forma, a gente foi ali no início aos trancos e barrancos porque eu não tava querendo assumir que eu tava gostando. Sim. Mas o meu amor por ela sempre foi 100% verdadeiro e no final era por ele que a gente estava trabalhando. Tanto que hoje a gente tem uma festa chamada Vênus, que é uma festa justamente com o nome da deusa do amor, que é para promover o amor entre mulheres. É uma festa feita para as pessoas irem encontrar o seu casal ou levar o seu casal e curtir com o seu casal. Então, assim, eu aprontei, mas hoje eu faço coisas para ter uma reparação histórica em cima das coisas que eu fiz, das pessoas que eu machuquei. Então, acho que no final deu certo, porque eu tô até hoje com a pessoa que eu comecei a ficar naquela época e que eu teoricamente troquei ela, e ela também não perdeu tempo com uma pessoa que não tinha interesse nenhum nela, o que eu acho que deveria ser ótimo. Eu tô passando um panão pra mim, mas olha só. A Marine de 24 não concorda completamente com as atitudes da Marine de 20 e pouquinhos, nem 20 anos. Até porque essa história não é pra inspirar ninguém, é só pra dar entretenimento pra vocês e também porque eu tô começando esse canal do zero, é a primeira história oficial que eu conto aqui no perfil e eu sinto que a gente tem a mania nas redes sociais de tratar todo mundo como 100% bom ou 100% ruim o tempo todo. A gente segue uma pessoa porque a gente acha ela 100% incrível, a gente não pensa que ela tem defeitos ou a gente não pensa nos defeitos dela. E assim que ela mostra um defeito na rede social, ou ela fala alguma coisa de errado, ou ela faz alguma coisa de errado, ou a gente descobre alguma coisa que ela fez anos atrás que a gente não concorda, a gente desce a lenha naquela pessoa e julga ela única e exclusivamente por aquilo. Sendo que no fim, na vida real, se desligar o celular, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Todo mundo vai oscilando ao longo da vida. A meta é que no início dela tu faça muito mais merda pra tu ir aprendendo, ir se arrependendo e melhorando, entendeu? E evoluindo. Mas ao mesmo tempo isso não invalida a experiência que eu tive e as coisas que eu aprendi com ela. Então, pega esse vídeo e além de entretenimento, se tu quiser aprender alguma coisa, aprende o que não fazer ou como não agir. Mas assim,
Na época eu postei como se esse tivesse sido o pior date da minha vida. E foi o pior porque foi o date mais constrangido na minha vida. Porque eu claramente não queria estar ali, eu não sabia como sair. Eu tava 100% sendo imatura em relação a isso. Ao mesmo tempo que eu também tava sendo imatura em relação aos meus sentimentos com a Bebelinha, porque eu não tava querendo aceitar eles. Então, assim, foi o pior, porque foi uma sequência de erros, uma sequência de constrangimentos que eu não sabia como sair, então eu só resolvi sumir. Mas, além disso, eu contei isso aí no TikTok, ela assistiu, não gostou e resolveu me processar. Acho que ela juntou a raiva que ela já tava de mim com a raiva que ela sentiu do vídeo e resolveu me processar pra se vingar. E ela é ardilosa porque meu aniversário é dia 23 de janeiro. Ela emitiu uma notificação extrajudicial no dia 22 de janeiro com um prazo de resposta de 24 horas. Ou seja, ela mandou pra chegar até o dia 23, o dia do meu aniversário. Ela mandou pra me perturbar, mas a minha deusa é muito forte e felizmente passei o dia 23 sem saber disso e só chegou no dia 24. Olhei aquilo, falei assim, que mona maluca. Tipo, eu entendo ela ter ficado chateada, mas eu não falei nada dela no vídeo. Eu nunca mencionei ela em absolutamente nenhuma foto, eu nunca postei uma story com ela. E no processo dela constava que dava pra reconhecer que era ela, só que assim, Mona, não tem como. E assim, até onde eu sei, não é crime contar experiências pessoais, histórias pessoais, vivências pessoais no TikTok. Eu sabia que eu não tinha feito nada de errado, consultei a minha advogada pra confirmar, ela falou que eu podia deixar o vídeo, então foi isso que eu fiz, não excluí vídeo nenhum, deixei lá. Só que nesse momento era só a notificação extrajudicial. Ela chegou a tentar entrar com um processo de fato, pra tentar me processar de fato, pedir indenização, os caralhos. Só que, obviamente, juiz nenhum e sã consciência ia aceitar aquele processo, porque, de novo, não é crime postar experiências pessoais na internet e não tinha nada que ligasse ela, nunca teve e nunca vai ter. E, Miss Caras, ela ficou tão obcecada que ela achou uma outra ficante minha, a qual eu já tinha feito vídeo sobre ela também, porque ela foi uma ficante stalker, e foi mesmo, tá? Eu realmente tive uma stalker, foi essa menina, se vocês quiserem eu conto essa história também. Eu não sei como, eu não sei aonde, porque no vídeo da stalker também não tinha absolutamente nada que ligasse a ela. Eu não sei como, mas essas malucas se acharam, e a stalker entrou como testemunha no processo da Rochelle. Caras, eu não sei, mas a Mames deve ter um molho, né? Porque a pessoa dedica tanto tempo e tanta energia da sua vida por uma pessoa que já tá namorando com outra pessoa, que já foi, já passou meses daquilo. Mas, cara, esse babado, eu também não entendi. Eu não teria essa disposição toda, mas enfim. Antes de finalizar, eu quero deixar bem claro que nessa história eu não acho que tem um lado certo ou um lado errado. Eu não acho que ela tenha feito as coisas que ela fez e eu não acho que ela tenha sido sem noção comigo, de propósito. Eu, sinceramente, acho que ela não se tocou porque o que eu conheci dela, ela não me parecia ser uma pessoa ruim. Se eu achasse que tinha a mínima chance dela ser uma pessoa estranha ou ser uma pessoa perigosa, eu jamais teria ido encontrar ela no hotel. Então, eu não acho que ela fez essas coisas de propósito. Eu só acho que ela realmente não se tocou. Então, eu não acho que eu tô 100% errada e ela 100% certa, ou ela 100% errada e eu 100% certa. Eu acho que as duas têm os seus erros e os seus acertos nessa história, e essa é só mais uma história entre tantas de sapatão. Essa história é uma história básica. Se tu tá entrando agora no mundo sáfico, se tu nunca se envolveu com mulher, saiba que isso que eu tô te contando é o básico. É o que acho que toda mulher sáfica vai passar pelo menos uma vez na vida. O buraco é bem mais embaixo, é bem subterrâneo, tá? Aqui a gente tá na superfície ainda. Semana que vem eu tô de volta com mais manual sáfico, com as minhas histórias, conselhos, relatos de vocês. Mas por enquanto, curtam esse vídeo, comentem, deixem a sua opinião aqui embaixo, se inscrevam no canal, hypem o vídeo se der pra hypar e um beijo lésbico da Marine pra vocês, minhas caras.